Olá, meu nome é Ramil e eu gostaria de compartilhar com você uma breve reflexão. Mas antes de irmos à nossa reflexão, eu gostaria de convidar a participar de um experimento social do qual nos ajudará a entender um pouco melhor o assunto do qual nós iremos tratar hoje. Então, para esse experimento, eu te convido a pegar um papel, e uma caneta. Se não tiver caneta, pode ser um lápis. Você pega o papel, dobra ele, deixa ele mais ou menos desse tamanho. Se você não tiver em mãos, dá pausa nesse vídeo, vai lá, pega. E nós vamos fazer o seguinte: você colocará esse papel na sua testa e você escreverá a letra E, E maiúsculo. Você vai lá e escreve essa letra. E como é que funciona? Funciona o seguinte: você pega o papel, coloca aqui na sua testa e você vai fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5 e você vai escrever a letra aqui na sua testa. Logo após escrever a letra, você vai virar o papel para você e você vai ver a forma como você escreveu e você deixa esse papel ali no canto. A segunda etapa do experimento é o seguinte: eu vou te contar uma história e você vai escolher qual vai ser a reação do personagem nessa história. A história é o seguinte: Tina trabalha numa empresa e vai receber alguns amigos na cidade onde ela trabalha, então ela pergunta para o seu colega de trabalho se ele conhecia algum restaurante bom na cidade do qual ela poderia ir com seus amigos. Então Pedro, o seu colega de trabalho, sugere um restaurante do qual ele gosta muito e acha o restaurante incrível. Então a Tina faz a reserva do restaurante e à noite vai com seus colegas. Porém, Tina detesta a experiência que ela teve com aquele restaurante. Ela achou a comida ruim, o serviço muito demorado. Então, quando foi no outro dia, Pedro envia um SMS para Tina perguntando o que ela achou do restaurante. Então Tina envia a seguinte resposta para Pedro: a experiência foi simplesmente indescritível, Pedro. Então Pedro, ao ler essa mensagem, ele teve que reação? Alternativa A: ele ficou feliz porque para ele acha que realmente Tina gostou do restaurante ao ler essa mensagem. Alternativa B: ele acha que Tina estava sendo irônico. Qual é a alternativa que você acha? Anota no papel, porque no final desse vídeo você vai saber qual é a conclusão dessa resposta. Hoje nós iremos falar sobre empatia. A palavra empatia ela vem do grego e ela foi criada no século XIX pelo filósofo alemão Theodor Lipps. Ele deu essa palavra que significa em do grego e na tradução significa em, pathos, que significa emoção, empatia significa em emoção, emocionado. Ele criou esse termo para descrever a relação normalmente com o artista, tinha com o espectador em relação à sua obra. Essa relação, esse envolvimento, ele deu o nome de empatia. E logo depois esse termo também foi ser usado pela psicologia e pela neurociência para falar a habilidade, a inteligência emocional de se colocar no lugar de outra pessoa em relação à situação, ou seja, você conseguir entender o que o outro está vivendo ou o que fez o outro ter determinadas atitudes. Isso é uma inteligência emocional que é chamada de empatia. Em termos populares significa você calçar a bota do outro, você colocar o seu pé no calçado de outra pessoa e saber onde aperta. A empatia ela é bastante interessante e ela é bastante importante pelo seguinte ponto: é ela que dá humanidade às nossas relações. E ela quebra um pouco aquela regra de ouro que fala que nós devemos, na verdade, fazer ao outro que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Isso não é bem verdade. Por exemplo, na minha família, todo mundo gosta de jaca. Eu detesto jaca. Só o cheiro para mim já me incomoda. A minha esposa ela é portuguesa e quando ela conheceu jaca, ela amou, ela adorou jaca. E qual é a questão? A questão é que eles gostam tanto de jaca, então se eles fossem fazer para mim o que eles gostariam que fosse feito para eles, eles iam me dar uma bacia com jaca, mas eu não gosto de jaca. A empatia ela nos ensina exatamente a nós fazermos ao outro aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. É nós entendermos o ponto de vista do outro, entendemos que somos seres diferentes, com demandas diferentes e necessidades que não necessariamente são as mesmas da nossa. E essa empatia ela é bastante importante, que ela faz com que nós venhamos nos sensibilizar e também ter poder de ação no meio social. Há cerca de 2 anos, em uma das viagens a Paris, nessa ocasião a trabalho, eu estava passando pela rua, logo após o expediente, pela rua dos Campos Elíseos, que é a Champs-Élysées, e eu vi algo que eu nunca tinha visto naquela rua. Era um momento muito particular que
que Paris e Europa estavam vivendo e do qual me comoveu bastante. A cada 10 metros que nós passávamos ali pela Champs-Élysées, era possível ver famílias ou simplesmente crianças com um cartaz na mão e com um passaporte segurando, né, escrito a seguinte frase, a tradução: sou refugiado da Síria, não tenho onde dormir, não tenho o que comer, por favor me ajuda. E o que mais me chocou é porque Champs-Élysées é uma das ruas mais caras do mundo e pessoas gastam em pequenos sacos milhares de euros e as pessoas pareciam estar indiferentes àquele problema. Eu não falo nem em relação simplesmente a ajudar, mas a cena em si era chocante, era triste ver aquela cena e parece que as pessoas estavam indiferentes àquilo. Isso significa falta de empatia, as pessoas já não se emocionam mais com o problema dos outros e isso é bastante perigoso. Um outro ponto também interessante é quando nós olhamos para políticos. Quando nós vamos olhar para políticos, parece que no período eleitoral os políticos agem de uma forma e após as eleições eles agem de outra, ou seja, parece que há uma grande simpatia, há uma grande empatia por parte do político e logo depois das eleições grande parte deles mudam esse feitio, mudam isso, né, por vários outros motivos. Um desses motivos é a falta de empatia. Nós podemos ver isso também em determinados cargos que têm certas projeções sociais ou cargos de liderança, no caso, por exemplo, juízes, embargadores ou mesmo empresários. Nós podemos ver que parece que essas pessoas vão perdendo a empatia e é exatamente isso que acontece, né? Segundo o experimento de 2 professoras do Instituto de Psicologia de Harvard, feito em 2013, onde elas comprovaram que normalmente quando nós assumimos algum cargo de liderança ou temos uma certa projeção social, nós temos a tendência natural de perdermos a empatia. Então quando nós falamos de um juiz, quando nós falamos de um desembargador, quando nós falamos de um político, nós temos que tomar bastante cuidado, porque eles estão sofrendo esse efeito e se não tomarem cuidado, e se nós estivéssemos no lugar deles e não tomássemos cuidado, nós sofreríamos esse mesmo efeito. Então a falta de empatia ela é um grande problema. E como é que elas detectaram isso? Ela fez, né, entre vários experimentos, 2 que foi do qual nós fizemos no começo desse vídeo. 2 experimentos para identificar se as pessoas estavam empáticas ou não. E nós vamos entender por que estar empático e não ser empático. O primeiro experimento que nós fizemos foi o experimento de você pegar um papel e anotar uma letra na sua testa. O que significa? Esse experimento ele acontece da seguinte forma: toda vez que você coloca o papel aqui e você vai escrever uma letra, você pode escrever a letra E dessa forma, né? Eu viro aqui para mim e consigo fazer a leitura normal, ou você pode escrever o E dessa forma. O E, na verdade, ele pode ser escrito ao contrário ou ele pode ser escrito de forma normal. O que acontece? Toda vez que eu escrevo assim, o E dessa forma, eu consigo ler ele de forma normal, mas para mim ele vai estar invertido. Por que ele vai estar invertido? Porque eu escrevi de forma que você pudesse ler. Mas quando eu escrevo ele de outra forma e eu viro para mim, ele não vai estar invertido. E por que ele não vai estar invertido? Porque na verdade eu escrevi ele para mim. Esse experimento demonstra o seguinte: quando você olha para o seu papel e você vê o E normal, significa que você escreveu para que outra pessoa lesse. Quando você olha para o papel e você vê o E invertido, significa que você escreveu para que você lesse. Então significa que você realizou o experimento sobre a sua perspectiva. Outras pessoas que escreveram o E normal quando elas olham, elas escreveram isso e fez o experimento baseado na perspectiva de que outra pessoa pudesse estar lendo. Isso mostra o grau de empatia com que nós estamos. O segundo experimento que nós participamos, que nós fizemos aqui, ele é bastante interessante, ele é mais simples de fazer análise pelo seguinte: no momento em que Pedro ele abre a mensagem, se você acha que Pedro ele entendeu que Tina estava sendo sincera, você é uma pessoa que está com empatia. Por quê? Porque na verdade Pedro ele não tem um conhecimento da história que você tem, né? A única coisa que ele recebeu foi aquela mensagem. Se você acha que na realidade Pedro entendeu que Tina estava sendo irônico, você é uma pessoa que está com pouca empatia. Por quê? Porque você conhece a história, mas você não consegue se colocar no lugar de Pedro. Você não consegue entender que Pedro ele não tem as informações que você tem. Então você julgou a história baseada na sua perspectiva. Isso é falta de empatia. E
como é que nós podemos nos tornar em pessoas empáticas? Eu, particularmente, coloco alguns passos em prática na minha vida para que eu possa ser uma pessoa empática. Um deles é, eu nunca me fecho simplesmente ao meu ciclo de amigos, né? Eu sempre tento ser aberto a outras culturas, a outras pessoas que têm estilo e têm hábitos bastante diferentes do meu. Isso me permite entender o ponto de vista do outro, me permite compreender como o outro pensa e como o outro vive. Isso é bastante interessante porque eu me enriqueço e eu ainda consigo criar mais empatia. Outra dica também que eu te deixo é você ser mais solidário, né, com seu vizinho, com sua família, em relação a determinados acontecimentos. Muitas vezes nós nos estressamos, ficamos com raiva porque os outros não agiram da forma que nós gostaríamos que eles agissem, porque nós pensamos, eu agiria dessa forma. Sim, mas é aí que entra a empatia. É você exercer, né? Porque felizmente a empatia é um processo do qual nós podemos nos tornar, né? E quando nós fazemos esse experimento, o experimento mostra que você é uma pessoa empática ou não é empática, isso não é um veredito, né? Isso mostra como é que nós estamos hoje. Tem determinados momentos que nós somos mais empáticos, determinados momentos que nós estamos menos empáticos. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. E um ponto bastante interessante e que eu gostaria de deixar como alerta é que a empatia todos nós devemos trabalhar para que nós venhamos ter, mas ela é uma espécie de inteligência, ela é uma parte da inteligência emocional. Por conta disso, nós temos que ser bastante sensatos na forma como nós vamos usar, porque muitas vezes nós acabamos sendo coniventes com determinadas situações por acharmos que estamos sendo empáticos. Como assim? Por exemplo, isso já aconteceu comigo e eu já vi acontecer com várias pessoas. Você está conduzindo, por exemplo, domingo à noite, como foi o meu caso, eu estava indo para um determinado local, quando de repente veio alguém e bateu na traseira do meu carro. E quando eu desci do carro, era um homem completamente bêbado. Ele me pediu para que eu não ligasse para a polícia, que ele me daria o número de telefone dele, ele me daria todos os dados, para que eu pudesse depois ligar para ele e resolver esse problema. E aqui entra a nossa emoção, e nós, por sermos empáticos, nós tentamos falar, tá bom, tudo mais, nós vamos resolver isso. Só que isso não é empatia, isso é conivência com uma irresponsabilidade. Porque quando nós somos empáticos, nós pensamos da seguinte forma: esse homem que está bêbado, ele bateu no meu carro, mas ele poderia muito bem ter colidido em uma criança, em um senhor e uma senhora, em uma família que estava passando ali na rua. Ele poderia ter atropelado e isso poderia levar a uma fatalidade. E se eu não tomo a responsabilidade que eu deveria nessa situação, eu não estou sendo empático, eu estou sendo irresponsável com o meu dever moral. E como é que eu devo agir? Nessa situação nós temos que agir com bastante empatia. E o que significa agir com bastante empatia? É você pensar que poderia ser uma família que seria acidentada, que poderia perder um dos seus entes, seria uma pessoa que poderia sofrer danos irreversíveis, e aí entra a sua empatia em pensar que essa irresponsabilidade de alguém que não foi empático, que bebeu e que conduziu, poderia afetar outras pessoas. Essa sua empatia leva você a fazer o correto, que era, por exemplo, ligar para a polícia e deixar que a polícia resolvesse a situação da melhor forma. Então, que nós possamos ser inteligentes na forma como nós usamos a empatia, inteligentes para usar a empatia e também saber a forma como nós vamos usá-la. Que o Senhor te abençoe, uma grande semana, e que se você gostou desse vídeo, eu te convido a primeiro se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, o que é que você achou, e compartilha essa mensagem para que nós possamos fazer com que ela alcance o maior número de pessoas e que mais pessoas possam ser empáticas, para que nós possamos fazer com que o mundo venha a ser aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, um lugar cada vez melhor. Um grande abraço.